Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou AR e produtor musical. Como eu vinha fazendo há algum tempo em outra rede social, bate-papos informais, conversas que podem ser chamadas de entrevista ou não, mas de qualquer maneira eram bate-papos informais acerca de música, profissionais das mais variadas formações, incluindo pessoas do marketing, pessoas do artístico, enfim, e até executivos em vários níveis. Eu gostaria de começar esse corte comentado com Marcelo Castelo Branco, que é um grande amigo. Ele esteve ao meu lado desde o início da minha carreira, afinal de contas, foi ele quem me contratou a primeira vez. O Marcelo chegou aos 21 anos, vindo da Rádio Manchete. O Marcelo chegou na Polygram, hoje Universal Music, com 21 anos de idade, para chefiar um departamento de promoção de TV e de rádio, que, enfim, todo mundo estava acima dos 30 anos, tinha gente até de mais de 40, e claro que ele foi recebido de uma forma desconfiada, né? Afinal era um menino de 21 anos, e ele decidiu fazer umas mudanças e começou a fazer entrevistas, e eu fui uma dessas pessoas que ele chamou. Eu lembro que tinha mais 5 pessoas concorrendo ao cargo, no caso, aquele cargo era um promotor de rádio, né? O cara que leva os discos para a rádio, para as rádios tocarem, não é tão simples assim, mas de qualquer maneira era basicamente isso. E ele ficou ali entre 5 pessoas e acabou por me escolher. Eu fiquei muito contente, porque para mim eu ficava me beliscando toda hora, já contei isso em outras redes, eu ficava me beliscando toda hora para saber se aquilo era verdade, eu começando a trabalhar com meus ídolos, com os artistas que eu admirava, e eu precisava mesmo ficar me beliscando para saber se aquilo era verdade ou não, eu estava vivendo aquilo mesmo. Por exemplo, meu primeiro dia eu comecei a trabalhando com Ivan Lins, meu Deus do céu, que loucura. Mas enfim, o Marcelo, ele tem uma formação, ele começou na Manchete, depois ele veio para a Universal. Na Universal ele chegou a ser a IR, contratou o Biquíni Cavadão, aproximou o Capital Inicial. Ele mexeu um pouquinho com a IR, embora ele não considere isso muito importante na carreira dele, mas foi um aprendizado bom para ele. Enfim, depois ele foi para Sony Music, Warner Video, enfim, a carreira do Marcelo foi só subindo, até que ele finalmente foi presidente da Universal Music do Chile, depois da Península Ibérica, depois do Brasil. Antes foi diretor de marketing no Brasil, depois ele veio a ser vice-presidente administrativo do Grammy Latino, do Laras, né, do Grammy Latino, o que o levou à CISAC. Ele se tornou então presidente administrativo da CISAC, que é uma organização que gere todas as entidades que gerem o direito autoral, os autores no mundo, uma coisa mega importante. Ele é o primeiro sul-americano, o primeiro brasileiro a ocupar esse cargo. Então o Marcelo tem uma carreira brilhante, e o que a gente pode falar de melhor do Marcelo é que o Marcelo vê o jogo, né? O Marcelo conhece o jogo em todas as suas etapas, e ele tem um perfil muito diverso. Ele é um cara absurdamente criativo e, de certa forma, foi um dos meus grandes professores, e tenho a felicidade de poder chamá-lo de amigo. Então eu comecei esses cortes com ele, e a gente tem que... Eu gostaria que vocês entendessem esses cortes como apenas eu estar agregando um determinado pensamento de alguém e eu comentando esse pensamento. E todo corte, na minha opinião, é um pouco invasivo, porque você não ouviu o que estava antes, nem ouviu o que vem depois. Então, o corte é uma tirada de contexto de uma declaração que, enfim, pode ser que para ela ser mais verdadeira, tem que se ouvir um pouco antes, um pouco depois, mas de qualquer maneira, não é, evidentemente, aqui, eu não estou fazendo um grande tribunal, não sou advogado do diabo para falar assim, olha, ele falou isso, eu discordo. Não, a ideia não é essa. A ideia é pegar realmente aquela informação que a pessoa passou para a gente, o profissional passou para a gente, e a gente discutir se é isso mesmo, o que a gente acha, enfim, se a gente concorda com aquilo tudo, mas na verdade é uma fonte de inspiração, na verdade é uma fonte de informação que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre um tema antagônico, um antagonismo entre duas forças, que é o perfeccionismo e a emoção. Existe erro bonito na música? O erro pode ser uma coisa bonita, revelando toda a emoção que fez com que aquele erro acontecesse. É bonito? Tem que consertar o erro sempre? Como é que é isso? Aí a gente tem um pouquinho da visão aqui do Marcelo. Vamos escutar primeiro o que ele fala, para ver depois, enfim, eu faço eventualmente alguns apartes, e vocês também fiquem livres para comentar aqui embaixo qualquer coisa. Vamos ouvir primeiro. Eu me lembro que quando a gente estava no auge do axé, e com aquele conceito de gravação espetacular que foi desenvolvido pela Universal, pela Polygram, pelo Max, por você, pela equipe criativa, algo que me incomodava é porque era perfeito demais, né? Assim, eu fui criado na adolescência com os bootlegs, com os álbuns ao vivo, que
fora do Brasil a gente sabe que nunca foram importantes do ponto de vista de vendas, foram importantes do ponto de vista histórico, de registros históricos, mas nunca, sempre foram encarados como subproduto. E aquela imperfeição tinha um poder magnético sobre mim. Depois, quando a gente começou a gravar, principalmente os discos de axé, porque se você, os próprios discos de MPB gravados ao vivo, você se lembra aqueles do Temporada de Verão, eram discos absolutamente imperfeitos, né? Exato, o registro, a captação, e depois que a gente começou a impor aquela qualidade, que foi a qualidade que diferenciou a Universal e a Polygram desde antes da Universal, o padrão de qualidade, né, que foi uma defesa do Max, que era uma extensão dele do tempo da Som Livre, da obsessão do Max com o TV Globo, quando o TV Globo ainda tinha esse padrão Globo de qualidade, ou tinha essa obsessão também. Acho que ele fez muito bem, mas a mim, pessoalmente, às vezes me incomodava, assim, porque eu gostava um pouco também gosto um pouco da imperfeição, mas convivi muito bem com aqueles discos perfeitos de axé e das pessoas cantando e tudo mais. Bem, o que a gente pode tirar disso tudo? O Marcelo falou dos bootlegs e tal, dos discos ao vivo. Eu não exatamente tinha muito contato com os bootlegs, quer dizer, aquele bootleg do Bob Dylan, que saiu pirata e tal, não sei o quê. Os bootlegs estão muito relacionados com a música internacional. Não havia muito bootleg no Brasil. Na verdade, era quase que pirataria. Era pirataria. Os discos saíam, enfim, de técnicos de som gravavam 2 canais, o palco, o show do Elvis Presley, sei lá, e comercializava aquilo, começava a vender, e aquilo virava fita cassete que todo mundo comprava. Esses bootlegs tinham mais a ver com a cultura anglo, digamos assim, americana, inglesa, mas aqui no Brasil não tinha muito. Mas, por outro lado, tinha os discos ao vivo, gravados oficialmente, que também traziam, não vou dizer um amadorismo, como eu comentei ali, aquela vozinha que aparece até um tanto amador, eventualmente, alguns, não todos, mas apresentavam uma crueza quase amadora, por causa das condições mesmo com que se gravava. Então, assim, o público brasileiro era muito acostumado a essa coisa ao vivo. Muitos discos desse ao vivo gravados, eles acabavam por virar sucesso, apesar das suas falhas eventualmente técnicas. Então, assim, eu que fui criado no berço da MPB, ouvindo rádio AM, quando eu fui para o AIR de uma companhia, eu tive que me reeducar, eu tive que aprender a ouvir. E é uma praga esse negócio de aprender a ouvir, porque depois que você aprende a ouvir, você não consegue ouvir nada que tenha algum grau de imperfeição, e aquilo bate no teu ouvido, te incomoda muito. Mas esse efeito aconteceu principalmente comigo, com um sujeito chamado Max Pierre, que é meu grande professor. Um abraço para o Max. O Max veio com toda a escola que ele tinha. O Max tinha uma escola de, basicamente, músico, baterista, e depois passou a engenheiro de som. Então ele tinha um ouvido muitíssimo acostumado com cabelar, conforme a gente fala, né? Esse cabelar veio do termo buscar cabelo em ovo. Pô, tá cabelando essa mixagem. Porque mixagem, conforme eu falei em outra oportunidade de mixagem, você não abandona, você não termina, você abandona, porque pode ficar mixando uma faixa ou um disco a vida inteira. Então, o Max vinha de toda essa escola que ele tinha feito na Som Livre, de engenheiro de produtor, e trouxe para a Universal um padrão de qualidade muito alto, muitíssimo alto. Então, o Max primeiro trabalhou com outros gerentes, até que ele me deu a oportunidade de ser gerente. Eu tive orgulho e a glória de ter sido o único gerente que ele não demitiu. Eu acabei por ser promovido para outra área, depois o marketing estratégico, mas de qualquer maneira, fiquei ali quase uma década com o Max, fazendo, conforme eu falei aqui, mais de 60 discos, gerenciando artisticamente mais de 60 artistas ao mesmo tempo, cada um numa fase diferente. Eu lembro muito bem que eu tinha muito essa metáfora de, sabe aquele equilibrador de pratos? Eu me sentia assim com 60 pratos rodando ao mesmo tempo, e aquele lá vai parar, e tu vai lá, roda um pouquinho, é uma loucura. Eventualmente quebrou um prato? Acho que sim, hein? Mas não chegou a quebrar, não, mas desequilibrou bastante. Então era muito difícil, muito duro.
loucura, era um estresse muito grande, e cada um uma fase diferente, né? Um fazendo as primeiras reuniões, depois a reunião de repertório, outro estava escolhendo produtor, o outro já estava vendo o repertório, o outro já estava entrando no estúdio, gravando base, complementos, entrando em mixagem, masterização, cada um numa fase completamente diferente. E foi sempre muito intenso, essa quase década com o Max, foi sempre muito intensa, com muito trabalho e muito aprendizado. Então o Max me ensinou a ouvir. Ele me ensinou a ouvir mixagem, a parar. Olha, eu nunca fui um cara que apreciou muito tecnologia. Minto, eu gosto de tecnologia. Eu só não gosto de entender, de ler manual, de saber como é que é. Não, eu gosto, onde é que aperta? Aqui, pum. Eu sempre fui assim. Então, nunca fui um cara muito afeito a estúdio. Tomava muita bronca do Max. Ricardo, precisa ir a estúdio. Pô, mas também é o seguinte, né? Chegava lá 9h30, no máximo 10 da manhã, saía 10h30. Como é que eu ia para estúdio? Só se eu não dormisse. Mas eu ia eventualmente ao estúdio, mas existia uma troca muito intensa da informação que estava no estúdio para a gente. Então, vinham dates de cópia de monitor, para a gente ouvir arranjo, o produtor vinha do estúdio, conversava como é que estava o estágio de produção do disco. Então, existia já exatamente uma necessidade muito grande do gerente ou mesmo do diretor estar no estúdio a cada momento. Mas, de qualquer maneira, o Max me cobrava isso e eu tenho que confessar que nem sempre eu fui o melhor nesse quesito do qual ele me cobrava. Então, assim, a gente recebia os dados de mixagem e tal, e o Max me ensinou a ouvir. Me ensinou a ouvir os planos, onde estão as coisas, a voz está alta, o solo, o volume, equalização. Então, eu aprendi muito isso no tape mixado. No tape mixado eu aprendi a ouvir. Eu consegui repartir com o Max as impressões sobre as mixagens, o que foi muito, muito bacana. Mas a praga disso é mudar o teu ouvido. Você muda o ouvido, conforme eu falei no início, você nunca consegue ouvir uma coisa do mesmo jeito. Isso é um horror. Isso é uma praga. Eu lembro que uma vez eu estava correndo, estava ouvindo um disco antigo do Beto Guedes, que tinha Feira Moderna, que adora a gravação de Feira Moderna do Beto Guedes. Aí, de repente, eu falei assim, deu um pulo aqui. Por alguma razão, teve uma edição na faixa, não sei o que aconteceu, pelo jeito o cara editou o mixado mesmo, 2 canais, o estéreo, o que se ouve no fone. E deu uma aproximada, assim, então, como um compasso, é um negócio esquisito, que eu nunca tinha ouvido. E aquilo passei a ouvir toda vez que eu ouço, eventualmente, essa gravação, eu ouço aquilo e fico irritado. E assim, só para ilustrar que você nunca mais, nem as coisas que você já tinha ouvido com muita frequência, você consegue ouvir do mesmo jeito. Então, assim, o Max tinha uma tendência do perfeccionismo. Então, é preciso a gente falar sobre a Bahia, que o Marcelo comentou aqui. A Bahia, ela veio pra gente normalmente de selos distribuídos, Banda Beijo com o Netinho, Banda Eva com a Ivete, Banda Cheiro de Amor com a Carla Vise, depois com a Márcia Freire, depois com a Carla Vise, vinha pra gente com um determinado padrão de acabamento, digamos assim, menos rebuscado. E o que o Max fez foi puxou o padrão para cima, não foi só tecnológico, a gente mexeu muito em repertório, conforme eu também já falei aqui, mas o Max mexeu muito na qualidade técnica, aproximou engenheiros da confiança dele. Um deles era o Jorge Gordo, o saudoso Jorge Gordo, que trabalhou com ele muito tempo na Ação Livre. A gente tem aí o Flavinho Sena, que é um cracaço maravilhoso, ligado à Companhia dos Técnicos, um estúdio no Rio de Janeiro. Marcelo Saboia, que originalmente era ligado ao estúdio chamado AR, na Barra da Tijuca, dava para ir andando praticamente da Universal. E depois, hoje em dia, ele é independente, é técnico de PA do Djavan e continua fazendo seus trabalhos de mixagem e eventualmente de masterização. E sim, e também o Mugi Canazzo, que é talvez o mais bem-sucedido engenheiro de som fora do Brasil. Usávamos muito o Moog também, em projetos que cabiam o Moog, porque ele era muito caro. Ele era muito caro porque ele era muito caro, muito valorizado, e além disso ele ganhava em dólar, ele morava nos Estados Unidos. Então, muitas vezes você vai encontrar o nome do Moog como produtor de um disco, porque era uma forma de equalizar os custos, ou seja, você tinha a possibilidade de recuperar aquele, digamos que o cara pedisse 5 a gente pagava 2,5 a ele como técnico e 2,5 a ele como produtor, e esses outros 2,5 eram recuperáveis, porque o técnico numa gravação, ele é um custo, e o produtor, ele é um adiantamento. Os produtores trabalham ainda assim.
você contrata o Mazola para produzir um disco, ele fala assim, olha, o meu cachê é 50 mil reais. Aí você pega 50 mil reais, dá para o Mazola e dá 2 a 3%, dependendo do contrato, de royalties, e ele não recebe nada de royalties da venda daqueles discos no tempo que os discos eram físicos, né? Não recebia nada daquele valor até recuperar os 50 mil. A partir de 50 mil e ele começava a receber os 2 ou 3% que ele tinha em contrato. Então era uma forma de recuperar. Mas falando tudo isso para dizer que o Max era muito preocupado em ter parceiros que entendiam a linguagem tecnológica, técnica dele como engenheiro de som. E o Max é muito chato. Reza a lenda que ele mandou até remixar, Max. Eu não vou dizer se é verdade ou não. Um disco por causa do som do ar da bateria. Mas assim, isso é quase que um folclore. Mas de qualquer maneira, a gente teve muita experiência com a Bahia, principalmente nos discos ao vivo, onde a gente trouxe a emoção aos pícaros da tecnologia. Ali, eu acho que o que a gente entregou, que o Marcelo comentou, que ficava muito asséptico, eu discordo um pouquinho do Marcelo, não acho que chegava a ficar frio, ficava muito perfeito. E eu acho que entregava uma emoção com mais punch, eventualmente. É verdade, a gente refazia vozes, aqui e ali, do cantor, eventualmente a gente refazia instrumental, porque deu algum problema, mas normalmente não. Normalmente a gente não refazia. A gente refazia quando tinha problemas técnicos absurdos, como por exemplo no primeiro Zeca Pagodinho ao vivo, a gente teve problemas técnicos absurdos. Inclusive, quando a gente foi gravar aquele disco, a gente foi com máquinas de 24 canais, não existia caminhões de gravação ainda, a máquina não entrava, o cabo não chegava, e a gente teve que gravar em ADAT, que era uma fita digital, enfim. A gente teve uma série de problemas e tivemos que refazer eventualmente voz do Zeca, que era um cara que não estava acostumado a essa cultura. Eu lembro que a gente colocou, ideia do Flavinho Sena, se não me engano, colocou até o PA soando dentro do estúdio para vazar no microfone dele, para ele também se ambientar melhor e conseguir refazer a voz. Mas enfim, a gente refazia essas coisas, artificializava isso só quando necessário. Normalmente era o que estava rolando ao vivo mesmo. E eu acho mesmo que a Bahia subiu num patamar artístico através de repertório e de arranjo, e subiu num patamar artístico maior em função da tecnologia. E diga-se de passagem, ali naquele momento havia o crescimento de uma mídia chamada DVD, que apresentava duas possibilidades de mixagem, a 2.0, o que é 2.0? Dois falantes, estéreo, é a tradicional que se ouve. E a 5.1, que eram 5 caixas espalhadas, mais um subwoofer responsável pelas frequências mais graves. Então, assim, o 5.1, você poderia colocar o ouvinte dentro da cena, de acordo com a mixagem. Porque também tinha esse 5.1, se esse ouvinte, se esse consumidor fosse um audiófilo, espalhasse as caixas pela casa da mesma maneira com que foi idealizada a mixagem, ele podia se sentir no meio da plateia, porque a gente mixava a plateia para trás, a gente captava a plateia de uma maneira muito, muito, muito boa, com mais de 2, 3, 4 microfones, era muito interessante isso era fundamental no DVD. Então tudo isso jogava lenha na fogueira da gente cada vez mais tirar um som bacana, um som legal. E, claro, isso custava dinheiro, isso deixava de caber em pé, muitas vezes, o financeiro, porque, eventualmente, a gente tinha que refazer coisas e tinha que remixar coisas, e isso aí acabava por, enfim, do ponto de vista financeiro, ser um investimento. Mas era um investimento, minha gente, porque eu vou te falar que a gente ficou, conforme o Marcelo falou aqui, a gente começou a incomodar demais, incomodar a concorrência com certeza, ficamos 10 anos em primeiro lugar. Nós incomodávamos muito a concorrência começou até a se espelhar na gente e tentar um rigor maior, porque fazia um diferencial. O DVD, com o tempo, passou a ser uma espécie de animador de festa. A pessoa botava lá o Banda Eva ao vivo, ou Ivete ao vivo, e rolava festa, rolava uma festa, e vai rolar a festa. Pois é, rolava a festa normal, e aquilo como sendo uma espécie de DJ audiovisual, e a gente tirou muito proveito disso. Então, assim, a minha reflexão filosófica, digamos assim, nisso, eu particularmente sempre achei, continuo achando, que o erro, a emoção pode ser bonita sim. E por outro lado também aprendi que quando você esmera tecnologicamente essa emoção, ela flora melhor.
Por exemplo, a música dos anos 70, ela não deixaria de fazer sucesso por ter sido mal gravada, por ter sido mal mixada. A gente tinha diferenças de padrões na época, com certeza tinha, mas ela nunca deixaria de fazer sucesso por causa disso. Mas se você pegar, como a gente experimentou, Max experimentou isso, nós pegamos Como Nossos Pais, da Elis Regina, trouxemos para o estúdio, refizemos a bateria do Paulinho Braga, não porque a bateria tivesse sido mal tocada, imagina, a gente pegou um músico paulistano e ele refez, ele escreveu a partitura do Paulinho Braga, tudo que ele fazia, ele clonou a performance do Paulinho Braga. Por quê? Porque naquela época fazia-se proteções, botava cobertor dentro do bumbo, era normalmente um microfone só captando tudo, e a gente refez aquilo tudo, remixou, refez a bateria. Olha, se você ouvisse o Como Nossos Pais, refeito, era um negócio assim espetacular. Se a música já era sensacional no original, ela era sei lá, era uma Disneylândia auditiva remixada aí com essa bateria refeita. Ela foi só uma experiência. Na verdade, a gente não ia fazer nunca isso com a obra da Elis, não tinha necessidade de fazer isso, embora as remixagens fossem sempre mais úteis para vocês pegar uma coisa datada, tecnologicamente datada, não artisticamente, datada tecnologicamente, e trazer para competir com a qualidade contemporânea. Porque ficava uma certa covardia, né? Você às vezes está ouvindo no Spotify, está ouvindo uma música gravada agora, e entra na tua playlist lá uma música dos anos 80, dos anos 70, desce um degrauzinho. Porque a masterização, ela não dá conta de tudo, de fazer esse upgrade total. Ela dá mais conta, nesse caso, muito mais em termos de nível, ou seja, sobe o nível, o volume, do que propriamente o que a mixagem, uma remixagem faria. Falando inclusive de masterização, um abraço para o Ricardo Garcia, que quase sempre fez as nossas masterizações. O Carlinhos Freitas também de São Paulo também fazia algumas. E só para vocês entenderem como é que era a sofisticação do Max. Normalmente o cara, quando mixa uma faixa, ele mixa assim, menos voz normal, mais voz, e eventualmente até uma outra versão com mais 2 dB de voz, que é mais alto que a mais voz. Isso para quê? Para você poder primeiro fazer a escolha, né? Fazer a escolha. Não, acho que esse padrão de voz está ótimo. Porque a voz em relação à base é fundamental. A mensagem, o que vai emocionar tudo ali, claro que é o arranjo, mas é basicamente a voz e a emoção passada pela voz do artista. Não tem que ser audível. Mas, ao mesmo tempo, a voz não pode massacrar a base, senão fica parecendo um karaokê mal feito, né? Então, assim, tinha que ser bastante bem dimensionada. Mas o que acontecia quando ia para masterização? Iam os DATs da mixagem com as mais variadas versões. Então, a gente ouvia a mixagem e marcava trechos dela com caneta de destaque na amarelinha, falava assim, essa parte aqui, mais voz. Porque era uma nota mais baixa, ou porque a emissão do artista naquela hora foi um pouco naturalmente mais baixa, e o coitado do Ricardo Garcia fazia as edições, botava para dentro da máquina dele todas as versões, e ficava fazendo essas edições milimétricas. Então, o que você ouvia das mixagens da gente, eram mixagens que tinham momentos de mais voz, momentos de menos voz, momentos de voz normal, uma trabalheira danada. Isso tudo impactava no orçamento. Claro que é uma masterização que você manda 2 canais para o cara pega os 2 canais e masteriza, é uma coisa. Outra coisa, o cara tem que fazer essas edições picadinhas em cada uma das músicas, praticamente em cada uma das músicas. Então, o Marcelo tem razão, a gente tinha uma produção, uma pós-produção muito rebuscada, tanto na maneira com que a gente gravava, na maneira com que a gente mixava, na maneira com que a gente masterizava, isso tudo. Mas eu acho mesmo, aquilo que eu falei, eu acho mesmo que a emoção, ela pode ser upgradada, ela pode ficar maior, mais grandiloquente, mais punch emocional, se ela tiver um acabamento tecnológico bom. E se você tiver dentro daquilo um erro que seja uma coisa bonita, tem que manter, porque o erro o artista tá emocionado com o que está cantando, a voz falha um pouco, aquela falha é bonita. Isso pode ser bonito. Então você tem que ter esse critério sempre para escolher o que é o erro bonito, o que é o erro que tem que ser consertado. Por exemplo, o Caetano não refaz nada. O Caetano não refaz nada de voz, não refaz. Os discos ao vivo do Caetano são praticamente ipsiliters. O que aconteceu no palco. Eu lembro que
Uma vez, se eu não me engano, foi uma coisa que o Luiz Brasil quis refazer do violão dele, do Prenda Minha, se não me engano, foi do Prenda Minha, acho que sim, porque ele não estava contente com aquilo. Então a gente fez um textinho pequenininho, mas foi a única coisa. O resto tudo igualzinho. Mas a Bahia sofria muito. Um dos discos, os discos mais vendidos da história, talvez fonográfica brasileira, ao vivo, tenham vindo da Bahia. E todos eles têm essa pós-produção gigantesca, espetaculosa, né? Um deles, por exemplo, Terra Samba ao vivo, vendeu mais de 3 milhões, teve essa pós-produção cabeluda, cheio de cabelo e ovo. E o padre Marcelo Rossi, que declamava e cantava ao mesmo tempo, vendeu a beça o disco dele ao vivo, também teve. Então, assim, se eu pudesse voltar, eu não faria claro que eu não era a pessoa que decidia, claro que não. Mas se eu tivesse na cadeira de comando, eu deixaria tudo? Não, eu faria tudo de novo. Eu acho que isso foi o segredo do sucesso. Então, emoção, sim. Perfeccionismo doentio, não.